Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Cássio e hoje a gente vai continuar nossa aula sobre estequiometria. Venham comigo. Bom, contando agora os nossos tópicos, como a gente vai ver, né? A gente vai sempre começar pelo relembrando para ver alguns dos conceitos anteriores, só para continuar o assunto e revisar ele antes de abordar algo mais novo. Hoje a nossa parte nova, de fato, inédita, vai ser um pouco de rendimento de reações. A gente até já abordou ela indiretamente alguns exercícios nas aulas anteriores, que é um assunto que está todo relacionado com a estequiometria, tudo bem? Depois a gente vai fazer alguns exercícios voltados ao vestibular, exatamente para vocês treinarem e ver exatamente como que se aplica isso numa prova e também com conceitos ali, exemplos da vida real. E no fim, né, recapitulando, só para a gente ver de novo, para finalizar nossa aula, o que a gente viu desde o começo de estequiometria, finalizando o assunto, tudo bem? Venham comigo. Bom, relembrando, né, o que é estequiometria? Nada mais é do que uma análise quantitativa, né, do que tem na química, para a gente entender exatamente quanto a gente vai precisar de certos números de reagentes, quantidades de reagentes, para obter uma quantidade X de produtos que a gente deseja, tudo bem? Uma das coisas mais importantes, né, imprescindíveis da estequiometria, na hora que a gente vai fazer os cálculos, é ter uma equação balanceada. O que é essa equação balanceada? Que a gente vai colocar as mesmas quantidades que a gente tem de um lado, né, do lado dos reagentes, a gente vai ter que ter do lado dos produtos também, né? Lembrando ali da lei de Lavoisier, que a gente vai relembrar também, né, que nada na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então que a gente não pode ter mais átomos de um lado do que do outro, tudo bem? Aqui só um exemplozinho para vocês verem, ter um exemplo visual também, né, dos reagentes. A gente vai ter aqui, por exemplo, átomos de carbono se unindo a átomos de oxigênio para formar o quê? O nosso produto, que é o CO2, tudo bem? Aí vocês podem ver pela cor das bolinhas, né, o que vai ter de um lado vai ter exatamente do outro, em igual quantidade. E até a balança aqui para ficar exemplificado também visualmente, tudo bem? Para a gente fazer um bom cálculo estequiométrico, né, existem alguns passos que a gente pode utilizar para a gente ter mais segurança na hora de resolver um exercício, seja no vestibular, seja numa sala de aula ou na vida mesmo, tudo bem? Primeiro, né, balancear a reação, que é o que eu já falei. Depois a gente identifica as substâncias que vão serem trabalhadas, porque de repente numa equação a gente tem várias espécies de substâncias e nem todas elas a gente vai precisar de utilizar no cálculo ali para a gente resolver um exercício, por exemplo. Montar a regra de 3, a coisa mais básica que tem na química em si, né, basicamente a regra de 3. Converter as unidades, caso seja necessário, né, e calcular essa regra de 3, para vocês chegar no resultado que vocês estão procurando ali, o que o exercício está pedindo. Por exemplo, a gente vai calcular, por exemplo, a questão do rendimento, a gente vai sempre chegar na regra de 3 ali para calcular, por exemplo, o X, esse X vai entregar o que é o rendimento para a gente, como, por exemplo, em porcentagem, geralmente. Né, as leis ponderais, por exemplo, né, são as leis que regem o cálculo de estequiometria. Né, que ela vai te explicar o que é a questão da proporcionalidade, né, como eu falei, a lei de Lavoisier, das quantidades envolvidas, né, que a lei de Lavoisier é a mais famosa de todas, é a mais comum de vocês verem nas aulas, né, de ser exemplificada pelos professores, explicada nos exercícios e tudo mais, que diz que a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação, tudo bem? Outra lei muito importante também é a lei de Proust, que ele diz assim, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Ou seja, essas duas leis se complementam, né? Mostra que o que a gente vai ter de um lado em quantidade e proporção, vai ter do outro também em quantidade e proporção. Tudo bem? E o que? Quando a gente mistura assim, então, relembrar inclusive da nossa última aula, dois reagentes entre si, não necessariamente eles vão estar com as quantidades devidamente balanceadas, né, em termos de massa. Então pode ser que um tenha um pouquinho mais do que o outro, né? Mas para ocorrer a reação em si, né, vai ter que ter um mínimo ali, como por exemplo uma proporção de 1 para 1, mas às vezes está na proporção de 2 para 1. No fim das contas, esse 2 para 1 vai se reagir só de 1 para 1, esse excesso ele vai sobrar. Né? Essas substâncias que sobram entre os reagentes são chamadas o quê? De reagentes em excesso. Como o próprio nome diz, é o que vai sobrar, né, que vai ter de excedente. Já a substância que vai ser totalmente consumida nessa reação, a gente denomina ela de reagente limitante. E o que? O reagente limitante nada mais é, como o nome dele próprio diz, é o limite que vai ter ali para ocorrer a reação. Ou seja, na hora que esse reagente limitante reagir por completo, então quer dizer o quê? Que a reação acaba ali. O que ainda tiver do reagente em excesso, fica em excesso sobrando. Bom, como na maioria dos sistemas da natureza são misturas, né, lembrando nossa aula de substâncias puras e misturas,
a maioria dos produtos não tem de fato 100% de pureza. É muito difícil, muitas vezes é muito caro, até mesmo para processos industriais, muitas vezes é muito caro obter um produto 100% puro, tudo bem? Conforme isso, então, vai implicar em algumas coisas aqui das nossas aulas, da nossa estequiometria. Bom, a necessidade de purificar esses reagentes, como em casos industriais ou mesmo em pesquisa científica, mas é muito difícil, muito caro e às vezes não vale a pena. Ainda mais quando a gente já se sabe que existem certas impurezas ali, a gente sabendo exatamente quais são essas impurezas, a gente consegue trabalhar melhor os reagentes que a gente vai estudar ou trabalhar num processo industrial, num experimento de laboratório. Né, como eu falei, e entretanto nem sempre é possível obter esses reagentes com 100% de pureza devido a diversos motivos, como eu falei, muitas vezes motivos financeiros atrapalham isso, né? Aí fala assim, então considere-se que essas impurezas não reagem com os outros reagentes, ou seja, elas são inertes, né? Considerando que a gente só vai ter essa impureza, a gente só vai permitir ela estar ali quando ela não, de fato, não interferir no produto final, é basicamente isso, né? Por isso que ela chama inerte, ela não está envolvida diretamente no produto, não vai estragar o produto final que a gente deseja, tudo bem? Bom, aí agora em si o rendimento de reações, que é o nosso tópico novo aqui, o último que a gente vai trabalhar com relação à estequiometria. Bom, em um sistema fechado, veja, é raro que em uma reação o reagente limitante seja totalmente consumido, ou seja, 100% de rendimento. Como eu falei, sempre vai ter tanto a impureza em si quanto o produto em si também, muitas vezes, por processos naturais mesmo, ele não vai ter 100% de rendimento, né? Ele não vai se reagir 100%. Esse fato acontece devido que, ao mesmo tempo também que os reagentes formem seus produtos, há também o processo inverso, né? Os produtos estão reagindo entre si e se transformando em reagentes. Como a gente pode ver aqui, né, nesse exemplo aqui, né, o reagente A e B, através de uma reação direta, vai formar C e D. Só que o C e D, numa reação inversa, vai estar formando novamente A e B. Isso daí a gente aprofunda muito mais quando a gente vai trabalhar equilíbrio químico, né? Então não vou me aprofundar agora nesse momento, mas de maneira bem simplista é exatamente isso. Vai entrar no equilíbrio ali, onde vai ter A e B coexistindo com C e D ao mesmo tempo, né? Então os produtos e reagentes vão estar coexistindo dentro de um sistema fechado ali ao mesmo tempo, tudo bem? E a porcentagem, né, do reagente limitante que se transforma de fato em produtos é chamado o quê? De rendimento de reação. Então é basicamente isso. Para complementar então o nosso conteúdo de estequiometria, né, é só para finalizar aqui, né, essa questão do rendimento das reações. Que muitas vezes vão ver vários exercícios que vai pedir calcule o rendimento da reação tal. A partir disso, então a gente vai calcular ali, quase sempre a gente vai ter esse rendimento, vai pedir em porcentagem. A gente calcula ali com base nas massas que ele fornecer, ou mesmo nos gases, né, que é a questão de volume, a gente calcula ali, obter um rendimento da reação no final e tudo bem, tá bom? Aí agora, para a gente praticar um pouco, revisar também um pouco da questão da estequiometria, a gente vai fazer alguns exercícios de vestibulares aqui, para vocês entenderem melhor como todos esses assuntos se encaixam, tudo bem? No primeiro, da CES Gran Rio, lá no Rio de Janeiro, ele fala assim: o gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório a partir da reação de alumínio com ácido sulfúrico, né, o H2SO4, cuja equação química não ajustada, ou seja, não balanceada, é dada a seguir. Al mais H2SO4 se transformando em Al2SO43 mais H2, né, o gás hidrogênio. Um analista utilizou uma quantidade suficiente de H2SO4 para reagir com 5,4 gramas do metal e obteve 5,71 litros do gás na CNTP, né, lembrando, nas condições normais de temperatura e pressão. Neste processo, o analista obteve um rendimento aproximado D. Nesse é um exercício dissertativo, né, não tem alternativa, então a gente tem que trabalhar ele para a gente, de fato, chegar numa resposta. Né? Então agora eu vou mudar de lousa aqui, a gente trabalha ele para obter a resposta, tudo bem? Como o nosso primeiro passo, que eu já mencionei durante a aula, a parte primeira aqui, vamos balançar a equação. Temos alumínio, hidrogênio, enxofre e oxigênio, todos também temos do mesmo lado ali, então ok, as substâncias, os elementos em si estão corretos. Vamos começar pelo Al2SO43, né, que a gente vê aqui, então a gente pode colocá-la como 1, já que ela é que tem mais elementos, o maior número ali, então a gente pode deixar ela como 1 ali para partir como princípio, né? Se depois a gente precisar de reajustar ela, a gente reajusta. Bem, então a gente vê aqui 1 vezes 2 alumínios, a gente pode colocar então previamente os 2 alumínios aqui, tudo bem? Balançado agora a gente vai lá, por exemplo, SO4, nós temos SO4 vezes 3 ali, então a gente pode
colocar vezes 3 aqui também, tudo bem? Aí está igual ali, né, o número de enxofre, o número de oxigênio, fica faltando apenas o que? O hidrogênio. 3 vezes 2, 6, né? Então temos 6 hidrogênios do lado dos reagentes. A gente olha lá, por enquanto tem só 2 ali, então é só a gente multiplicar por 3 também. Tudo bem, pessoal? Bom, equação balanceada, né? Pode conferir tudo bem aí com calma. A gente vê ali, eu deixei mais alguns dados também previamente montados, que são o quê? Os dados de massa dos elementos que nós temos aqui na nossa equação. Ali o alumínio valendo 27, o enxofre 32, hidrogênio 1, oxigênio 16. E também deixei ali que no exercício ele falava o quê? Vai se transformar em gás e hidrogênio. Ou seja, lembre das leis dos gases e tudo mais, né, das aulas sobre gases, que um mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, é igual a 22,4 litros. Então a gente vai trabalhar aqui com o nosso hidrogênio, vai trabalhar com esse valor. Então a gente pode colocar aqui que o número de mols, que são 3 aqui no caso do hidrogênio, a gente tem aqui 3 vezes 22,4 litros. A gente trabalha com volume no caso do hidrogênio. Já no caso do alumínio, ele está em massa. Então a gente vai trabalhar ali com o número de massa dele que é igual a 27. Daí temos 2 mols aqui, então temos que 2 mols de alumínio vezes 27. Tudo bem? Ok. A partir disso, então, a gente tem aqui que, por exemplo, 2 vezes 27, a gente pode puxar aqui 54. E, no caso do hidrogênio, 3 vezes 22,4, temos 67,2 litros. Tudo bem? Agora, montando essa equação aqui, né, a gente tem aqui que no exercício ele dava o quê? Que ele tem 5,4 gramas, né, de alumínio e ele quer o quê? Saber o quanto de hidrogênio vai ser formado, tudo bem? Vocês podem montar aqui a equação bonitinha, né? É que 54 tá para 67,2 litros na condição ideal, né? Devidamente balanceada. E ele tem 5,4 gramas, ele quer saber quantos litros vai formar de hidrogênio ao final. Tudo bem? Fazendo os cálculos aqui, você pode até simplificar, por exemplo, 5,4 para 54 é mais fácil de simplificar. E no final a gente vai chegar aqui. Previamente montado esse X aqui, nós temos que 67,72. O que? Litros, né, que ele está pedindo ali. A gente pode também cortar aqui as gramas, que ele está aqui. E vai sobrar apenas o litros ali. Tudo bem? Beleza, a gente conseguiu encontrar a quantidade ideal que formaria de hidrogênio. Só que lembre-se que essa quantidade ideal de hidrogênio não é o que está acontecendo, né? Ele tem aqui a formação de 5,71 litros, né? Então a gente quer saber quantos por cento são 5,71 litros perante essa reação, né? Então, se 6,72 é a totalidade que ela formaria, idealmente falando, então ela é 100%. Então a gente coloca aqui esse 66,72 litros é 100%. E 5,71 litros de gás hidrogênio são quantos por cento? É isso que ele quer saber. Aí agora a gente pode montar essa equação aqui, né? A gente pode cruzar, fazer nossa regrinha de 3, a gente vai ter que o Y, né, o rendimento dessa equação, dessa reação, vai ser de aproximadamente 84,9. Ou como era o exercício aberto, né, ele é um exercício dissertativo, a gente pode arredondar. Muitas vezes, muito corretor de banca até prefere que deixe o número redondinho, número inteiro. A gente pode deixar como sendo aproximadamente de 85% de rendimento. Ou se você quiser deixar 94,93% também, provavelmente o corretor não vai considerar errado, né? Só que ele realmente, como falei, se tiver num dia de bom humor, é melhor que ele encontre um valor redondo inteiro. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para o próximo exercício aqui, que eu vou mostrar para vocês. Agora aqui de volta, a gente calculou o nosso rendimento, né? A gente chegou na resposta que deu rendimento aproximado de 85%, né? 84, um pouquinho ali, só que como é um exercício aberto, e no próprio exercício ele fala, o analista obteve um rendimento aproximado de, convém aproximar para o número inteiro mais próximo, tudo bem? Então a gente pode deixar aqui 85% de rendimento aproximado, tranquilo? Vamos para o próximo exercício, pessoal. Segundo, da FUVEST, né? Ele fala assim: resíduos industriais que contêm sulfetos não devem ser jogados nos rios. Pode-se tratá-los com peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, né? H2O2, que oxida esses sulfetos
a sulfatos e se reduz em água. Ele fala assim, quantos quilos de peróxido de hidrogênio são necessários para oxidar 117 kg de sulfeto de sódio, né, Na2S, contidos em dado resíduo? Aí ele dá algumas alternativas aqui, a gente vai calcular elas agora para ver exatamente qual das alternativas está correta nesse exercício da primeira fase da FUVEST, tudo bem? Vem comigo aqui. Agora resolvendo nosso exercício aqui da FUVEST na lousa, tudo bem? Já está a equação novamente pré-montada, nesse caso o exercício nem sequer dava a equação, né? A gente teria que lembrar de como é a fórmula de cada substância, né? O peróxido aqui, continuando aqui. Então, como a gente fala, balanceamento, o que tem de um lado tem que ter do outro, na mesma proporção, né? Então a gente tem hidrogênio, oxigênio, sódio e enxofre. A gente tem todos esses elementos representados no outro lado também. Bom, temos o que aqui? 2 hidrogênios desse lado. Lá a gente tem 2, então a gente pode, por exemplo, supor que vai ser um aqui. Coloca um aqui previamente, ok? Só que se a gente olhar aqui agora, por exemplo, a gente temos 2 oxigênios aqui e lá a gente tem um só e aqui, por exemplo, temos 4. Né? Então essa conta não vai bater. Então é um caso que a gente acerta de primeira, por exemplo. Vamos tentar o Na. Na nós temos aqui NaS e aqui temos o nosso produto ali derivado, tudo bem? A gente tem um Na aqui, um Na lá, um S lá, um S aqui. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode pensar aqui então 1 para 1, tudo bem? A gente tem nosso oxigênio ali agora. Ali daquele lado, por exemplo, está dando 5 oxigênios, né? Tem 4 aqui junto com o sódio. Sódio e enxofre, e outro lá junto com na nossa água, tudo bem? Só que se a gente olhar aqui, por exemplo, essa conta não vai bater. Então a gente faz o quê? A gente vai ter que multiplicar para a gente chegar no número de balanceamento correto, tudo bem? Então temos 2 aqui, 2 hidrogênios lá, ok. Naquele caso ali, por exemplo, nós temos um oxigênio daquele lado, né? Então o oxigênio aqui que não está sendo nosso elemento que está dando um probleminha. Então vamos ver que temos 2 aqui, lá tem daquele lado tem 5. 2 aqui, 5 lá. Então a gente pode pensar o quê? Se ali, por exemplo, vai ser 1, a gente pode tentar, por exemplo, multiplicar 2 aqui, 2 vezes 2, 4, ainda não vai ser suficiente. 3 vezes 2, 6, ainda não. Então a gente pode fazer o quê? 3 vezes 2 ainda não foi, 4 vezes 2, 8. A gente pode fazer o que então? Se a gente vai multiplicar aqui por 4, por exemplo, 4 vezes 2 hidrogênios, a gente consegue chegar a 8. Então a gente pode multiplicar aqui também por 4, tudo bem? Então a gente vai ter aqui 4 vezes 2, 8. Aqui tem 4. E aqui também tem 4. Tudo bem? Ok, então. Então vamos confirmar agora. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Temos 4 ali e mais 4 aqui. Ok. Um Na aqui, um Na ali. Um enxofre aqui, outro enxofre lá. Tranquilo? Então, aparentemente, está correto nosso balanceamento, né? Deixei ali alguns dados de massa também que a gente pode utilizar. Né? Hidrogênio 1, oxigênio 16, Na 23 e enxofre 32, né? Tirando o hidrogênio e oxigênio ali, que geralmente já tem muito exercício, existem muitos exercícios com isso, acaba se memorizando facilmente eles. Já deixei aqui também que a gente tem o que então? A gente tem o número de mols que a gente vai ter de cada um que a gente vai precisar, né? Que ele quer saber o que? A massa, a questão dos produtos, né? Dos reagentes. Então temos que? Temos 4 mols aqui de água oxigenada, né? Do peróxido, e um de NaS. Tudo bem? Então a gente vai ter que 4 mols vão reagir com 1 mol. Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o número de massa, que ele já deu que está formando NaS, e a gente quer saber quanto precisa de reagir de peróxido para reagir com 117 kg. A gente colocando aqui o nosso número aqui, 4 vezes 32, né? A gente pode fazer o quê? Temos o quê? Hidrogênio e oxigênio. Então temos o quê? 34 gramas por mol de oxigênio, mais 2 de hidrogênio, então temos 34 aqui. Bom, pessoal, vocês reparam que vai ter uma edição aqui, porque estava faltando o 2 nos 2 Na, tudo bem? Mas agora que a gente calculando, continuando
o nosso cálculo de massa de cada uma das nossas espécies reagentes. Temos 2 Na mais um enxofre, 2 sólidos mais um enxofre. Na vale 23 gramas por mol de massa, Temos 2, então multiplica por 2. E apenas o enxofre aqui na nossa espécie, tudo bem? Então, a gente vai calcular ali Na, 23 mais 23, 56. Mais o enxofre ali, 78, tudo bem? Como a gente temos aqui apenas 1 mol, então é 1 vezes 78 gramas. Ele está dando 117 kg. Lembra quando eu falei que algumas vezes a gente vai precisar de adaptar algumas coisas, por exemplo, questão de massa, que está em quilograma, que está em grama? Nesse caso a gente não vai precisar, porque isso vai acabar ajudando a gente ao longo do exercício, tudo bem? Mas sempre bom tomar cuidado, porque nem sempre isso ajuda ou não interfere no resultado final, tudo bem? Bom, então a gente temos que 4 vezes 34 vai reagir com 1 vezes 78 gramas. Tudo bem? Então aqui a gente tem 4 vezes 34, a gente vai ter 136. Tranquilo? Vocês podem confirmar na calculadora aí, ou fazendo no papel mesmo, tudo bem? Reagindo aqui, então basta a gente colocar aqui x vezes 78, Vai estar de um lado, aí aqui já vai estar, então, dividindo, tudo bem? Gramas. E 136 gramas vezes 117 quilogramas. Por que eu falei que não precisava de adaptar, por exemplo, deixar tudo em grama, deixar tudo em quilograma? Porque nesse caso a gente vai estar cortando aqui o grama com a grama e vai sobrar os quilogramas em si, que é o que no exercício aí acaba precisando, tudo bem? Fazendo então aqui nosso cálculo aqui, vocês podem, se estiver em casa, conseguir fazer uma folha de papel melhor ainda, depois de confirmar na calculadora. Caso na prova, geralmente não vai poder usar a calculadora, principalmente em vestibular. Mas vocês podem então depois confirmar, fazer com calma bonitinho, que a gente vai chegar aqui fazendo a multiplicação primeiro, depois a divisão, ou se alguém quiser simplificar primeiro, cada um faça da maneira que achar mais conveniente, tudo bem? A gente chega aqui que o número de quilogramas que a gente vai precisar do peróxido, aqui a nossa famosa água oxigenada, vai ser aqui de 204 kg, que nas alternativas dispostas pela FUVEST é a alternativa D. Tudo bem? Então é isso, vocês olhem aqui as casas balanceadas, balanceia, como eu falei, lembra que não precisa de escolher, se atentar a todas as espécies químicas de uma equação, a gente só precisava aqui no caso dos reagentes. Olha o número de mols de cada um, depois de devidamente balancear, pega as massas de cada uma das espécies dos elementos que está em cada um dos reagentes, calcula aqui, no caso deu 34, que é 1 grama por mol de cada hidrogênio, 16 gramas por mol de cada oxigênio. Do sódio são 23 gramas por mol, temos 2 aqui, multiplica por 2, e o enxofre é só 32 gramas por mol, ok? Soma e multiplica aqui, faz a nossa monta regrinha de 3, vê se precisava adaptar alguma casa decimal, alguma coisa assim, para facilitar o desenvolvimento do exercício. Nesse caso não precisou, apesar de estarem em notações diferentes, por exemplo, aqui estava quilograma, aqui grama, mas não ia interferir nesse caso. Depois multiplica a parte de cima, divide por baixo, chegamos no resultado. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai para o nosso recapitulando aqui para a gente adaptar, para a gente rever de novo todos os conceitos que a gente viu até agora de estequiometria e finalizar nossa aula, tudo bem? Bom, depois de a gente ter calculado aqui na lousa, a gente chegou que a quantidade necessária são 204 kg, que ele falou aqui de peróxido de hidrogênios necessários, tudo bem? Aí o nosso recapitulando aqui para finalizar a nossa aulinha. De novo, estequiometria é a análise quantitativa da composição e transformação química das reações. As chamadas leis ponderais fundamentam os cálculos estequiométricos, e tem a lei de Lavoisier e a lei de Proust como as mais importantes e as que mais caem em exercícios de vestibular. Para a gente ter um bom cálculo estequiométrico, a gente pode fazer o quê? Um passo a passo, que é balancear a reação química, identificar as substâncias a serem trabalhadas, montar a regra de 3, converter as unidades quando necessário, nem sempre é necessário, e calcular a regra de 3 no final, obtendo ali a resposta que a gente deseja. As substâncias que sobram entre os reagentes, a gente chama elas de reagentes em excesso. A substância que é totalmente consumida em uma reação é o reagente limitante. O valor da massa de um reagente dificilmente irá reagir em sua totalidade, ou seja, 100%, pois ali sempre haverá um percentual de impurezas também, já que são misturas.
E a porcentagem do reagente limitante que se transforma de fato em produtos é chamado de rendimento da reação. Tudo bem? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos a todos e todas.